Fala, galera! Começa agora mais um episódio do Fala Doutor. Esse podcast que chegou na cidade de Sobral e tem conectado muitas histórias relevantes aqui. E hoje o nosso convidado aqui é um amigo, cliente, um cara que corre maratona de verdade e também ajuda empresários a saírem do sufoco quando o assunto é gestão financeira. E para quem não me conhece, eu sou o Hamilton Gadelha, sou host desse podcast e o meu papel aqui é simples, é não atrapalhar os meus convidados. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Ximenes. Fala, Milton. Boa tarde, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês, gravando esse podcast. Eu agradeço o convite e eu espero estar contribuindo aqui com informações importantes, relevantes, falando um pouquinho de vida pessoal, de corridas e das finanças. Opa, quem sabe dessa conversa aqui eu não saio inspirado a correr, que eu acho pouco provável. Mas, gente, antes da gente começar aqui, eu quero fazer um agradecimento a quem nos ajuda a tornar esse projeto possível. Eu quero agradecer a Numo Gestão Patrimonial. É uma consultoria de investimento em finanças estruturadas independente com registro na CVM, que o nosso time aconselha hoje mais de 200 bi sobre patrimônios aconselhados, né? Se você valoriza relações sem conflitos de interesse, a Numo é para você. Entre em contato e marque uma reunião com um de nossos especialistas. E a gente agora vai trocar uma ideia aqui com o Eduardo, né? Queria que ele se apresentasse aí, mostrasse para a gente como é que ele gosta de ser apresentado, como é que ele se posiciona enquanto profissional. Bom, Milton, meu nome é Eduardo Ximenes, sou contador, formado aqui pela Universidade do Vale do Acaraú, de Sobral, a UVA. Não sou filho de Sobral, mas já incorporei aqui essa cidade como minha segunda casa. Já moro aqui há 20 anos. Constituí família aqui em Sobral, minha esposa é de Sobral. Vim para cá com um sonho, né? Um sonho de estudar, de conquistar um futuro. E tive a oportunidade de Sobral me acolheu muito bem. E aí, Tu é de que cidade, Eduardo? eu sou da cidade de Ipu, né? Eu sou da cidade de Ipu. Pô, trocou o friozinho pelo Troquei ali calorzinho. o pezinho da serra. Ah, não, e é pé de serra Ipu também é é pé de quente, né? serra. É um pouco quente, mas é no pé da serra. Mas a bica lá é Ah, tem a massa bica lá demais. pra gente poder, de vez em quando, lá refrescar esse calorzão. Entendi. Tu já tá em Sobral desde que ano? Rapaz, eu tô em Sobral desde 2004, né? Me mudei para cá, passei um período indo e voltando, na período da faculdade, foi bastante desafiador. A gente pegava a condução, vinha para Sobral, estudava, depois voltava para o Ipu, trabalhava, e essa era a vida, essa correria. Depois de um tempo, eu consegui aqui um estágio aqui em Sobral e me estabeleci aqui para continuar aí a faculdade e ter mais tempo, né, para se dedicar aos Tu estudos. tá falando aí dessa questão do deslocamento, né, para buscar os centros educacionais da época que não tinha essa descentralização. Para quem não viu ainda, tem um episódio muito legal lá no YouTube, que é o episódio do nosso amigo Horácio Cavalcante, né? E ele fala dessa descentralização dos polos de educação. Isso vale muito a pena, que aí você vai entender como foi fácil aí a vida do Eduardo aí, nesse período de deslocamento e por Sobral, né? Eduardo, o que foi que te levou, cara, a escolher a contabilidade? A contabilidade, ela aconteceu na minha vida, eu prestei vestibulares para algumas áreas, eu sempre me identifiquei muito com os números, né, eu gostei bastante sempre de matemática, era algo que eu tinha sempre muito, entendimento nessa área, e prestei vestibular para contabilidade, e de cara me apaixonei, né, já que já gostava dos números, foi algo que me encantou. Não só dos números, né? Porque as pessoas, assim, eu também tinha essa visão antes de conviver mais com o meio contábil, de que a contabilidade ela era uma ciência estritamente racional de números. E no final do dia, vocês também atuam muito no entendimento e interpretações de leis, né? Isso, a contabilidade, como você falou, ela trata muito de números, de normas, e a gente tem que levar essa informação para o empresário, né, através da contabilidade, onde a gente vai apresentar os números da sua empresa. Não é só o cumprimento de obrigações para o governo, mas também levando informações importantes para o desenvolvimento das empresas, né? A contabilidade tem esse grande papel
de cumprir com as obrigações para o governo e também levar informações precisas para o empresário tomar as decisões mais Em assertivas certa possíveis. medida, a contabilidade, se bem feita, ela serve como uma medida de prevenção a riscos, né? Sim, Riscos jurídicos, tributários. a contabilidade ela é uma ferramenta que, sendo bem feita com os números corretos, o empresário ele vai ali desenvolver a sua empresa olhando sempre para esses números, né? Os números contábeis, as demonstrações, isso vai ser fundamental para ele impulsionar e conseguir desenvolver aí o crescimento da sua empresa. Pegando um gancho aí do que o Eduardo falou como a parte de prevenção, queria falar para vocês que a gente também conta com o apoio da Gateway Soluções de TI, que desde 2007 entrega tecnologia personalizada para empresas de todo o Brasil. E se você ainda acha que tecnologia é custo e não investimento, está na hora de rever as suas ideias. Entre em contato com os especialistas da Gateway e tenha um diagnóstico gratuito sobre como anda a tua área de tecnologia. E para quem ainda não entende, né, exatamente o que é o tal do BPO financeiro. Bom, Hamilton, BPO financeiro, são particularmente as terceirização das rotinas operacionais de uma empresa, né. O acompanhamento de contas a pagar, contas a receber, a conciliação bancária, a gente faz também a emissão de boletos e diversas outras atividades de um financeiro. É importante ferramenta para a gestão da empresa, o financeiro que eu considero que é o coração de uma empresa. O empresário não pode trabalhar sem conhecer esses dados, para tomar as decisões mais assertivas. E o BPO financeiro ele traz essa ferramenta e com o BPO financeiro, o empresário ele vai ficar mais livre, né, para poder desenvolver o crescimento da empresa, e a gente cuida dessa parte aí. Quando a gente pensa nessa parte de financeiro, né, eu imagino que a grande maioria das empresas que não tem essa área profissionalizada, ela é atribuída a uma única característica, que é a característica da confiança. Ah, eu confio muito na minha secretária e eu vou delegar para ela a atividade de tocar o nosso financeiro, né? Hoje ainda é uma verdade que as pessoas não se atentam a essa área do negócio, a parte do controle financeiro. Essa questão do controle financeiro, hoje o empresário, ele controla muito isso apenas em planilhas, né, e ele acha que ali aquela secretária, que é simplesmente uma alimentador de planilhas, vai estar fazendo ali a parte mais técnica, né, do BPO. Então essa questão da confiança é algo que ela tem que ser passada de fato, né, para o profissional que vai trabalhar na empresa, e aí a gente consegue desenvolver um trabalho bacana e Hoje, uma quando a relação gente pensa em importante. BPO, qual é o principal ganho quando a gente leva inteligência para essa área de uma empresa, para a área de gestão financeira do negócio? O principal ganho hoje para o BPO financeiro é você estruturar, né, as rotinas básicas de um financeiro. Toda empresa tem que ter esse controle básico, né, o controle de contas a pagar, de contas a receber, e o principal, ele tem que saber hoje como é que está a lucratividade do seu negócio. E com o BPO financeiro, a gente vai estruturar essas rotinas, né. Se você é empresário que não tem isso muito bem definido, muito claro, através de um BPO financeiro, você pode estruturar as rotinas financeiras e a gente consegue gerar os relatórios necessários para o empresário ter os números na mão. Hoje a grande dor do empresário, ele trabalha em cima de um achismo, né? Ele não tem uma informação muito precisa. Então, as decisões também não vão ser tão assertivas. Muito empresário ainda utiliza muito, se vale muito da metodologia VDP, né? Vozes da minha, aliás, VDC, né? Vozes da minha cabeça, né? Assim, o cara acha que o caminho é esse porque ele acredita que, de forma intuitiva, que determinadas decisões precisam serem tomadas, mas ele não tem embasamento para isso. E à medida que você profissionaliza áreas estratégicas do negócio, como por exemplo a área de gestão financeira, você vai trazer ali subsídios para tomada de decisões mais seguras, e mais eficientes, né? Se provam mais eficientes. Quando a gente pensa hoje no empresário que busca soluções de BPO financeiro, Eduardo, quem é hoje a persona
E em que momento o empresário deve profissionalizar essa área do negócio? Hamilton, a empresa, ao nascer, ela precisa ter uma estrutura mínima de financeiro, tá? Esse controle mínimo, onde ele possa acompanhar as entradas e saídas da empresa e ele ter um resultado. A empresa hoje, é normal, quando ela está em crescimento, ele não conseguir organizar muito essa parte, né? Então, faz parte do crescimento, essa questão dele não conseguir ter esse Da dor do financeiro. crescimento, É né? a dor do crescimento, né? O crescimento acelerado, ele também traz desorganização em algumas áreas da empresa. E o financeiro é algo que é crucial, né? É crucial para ele ter ali as informações precisas Mas para poder desenvolver quando a a gente empresa. pensa no pequeno empresário, né, aquela empresa familiar que é tocada ali muitas vezes pelo marido e a esposa, ou a esposa e o marido, ou as novas estruturas familiares, eh, meio que intuitivamente, convencionou-se alguns papéis. Por exemplo, é muito comum você ver que na empresa o homem é o cara da parte técnica ou da parte comercial e a mulher faz o RH e o financeiro, Sério. né. Só que isso de forma não muito profissionalizada. Quando vocês encontram, pessoas empresas nesse perfil, existe alguma dificuldade de implementação? A gente encontra algumas barreiras, né? A principal barreira, Hamilton, é a questão da confiança, né? Porque a gente tem que enxergar todos os números da empresa. A primeira coisa que a gente pede é o acesso bancário, né? Para a gente poder ter acesso de forma apenas como consultas, para a gente entender como é que está a movimentação da empresa. E essa relação é algo que a gente vai construir, né? Com a implantação do BPO financeiro. É como o médico, né? O médico ele vai fazer ali os exames, vai fazer uma cirurgia, ele pede todos os exames cabíveis de uma pessoa, né? A gente também, quando vai implantar um BPO financeiro, principalmente nesse perfil de empresa, onde os donos é que fazem essa parte administrativa, a gente pede todas as informações possíveis. Então a gente encontra algumas barreiras, né? E assim, a gente constrói uma relação de confiança, né? Porque o nosso objetivo é a gente ter uma noção do todo para a gente gerar um diagnóstico bem preciso, fazer uma orientação correta para estruturar da forma mais correta possível o BPO, as rotinas financeiras da empresa, para que o empresário consiga olhar ali para os números e ter informações mais corretas. Legal. Quando eu penso aqui na parte do BPO, eu me lembro de um cliente meu que falou uma coisa que eu achei super pertinente. Ele falou o seguinte: que quando você contrata e terceiriza um BPO, você está profissionalizando uma das áreas mais sensíveis do teu negócio, né. E aí quando você tem isso, dependendo do tamanho da empresa, essa mão de obra interna, você está sempre, no risco de perder esse talento. Então você está sempre tendo que colocar pessoas novas dentro daquela atividade que é extremamente importante, né. Aí quando a gente olha, por exemplo, aqui em Sobral, aonde em alguns casos e algumas áreas há uma certa carência de mão de obra especializada, o cara tem lá uma administrativa que virou financeiro. Quando o processo está todo azeitado, essa menina recebe uma oportunidade de emprego em outra cidade ou sai para estudar fora, o cara perde todo aquele histórico de trabalho para ter que refazer todo o processo, né. Hoje, ter um BPO financeiro do ponto de vista prático é mais válido do que ter uma mão de obra interna? E em que momento vale a pena, de repente, pensar nessa mão de obra interna, né, em detrimento do BPO? Porque eu imagino que, dependendo do porte do negócio, também não faça sentido você ter o teu financeiro terceirizado. Existe uma métrica para se mensurar? Até determinado faturamento o BPO é válido e a partir de determinado faturamento é mais vantajoso ter essa mão de obra dentro de casa. Bom, Hamilton, a gente vai separar aqui em 2 momentos. Primeiramente, as médias e pequenas empresas, hoje ela não tem um departamento financeiro interno. Então, esse tipo de empresa é muito importante que ele consiga fazer essa terceirização do BPO financeiro, tá? Porque hoje quem faz essa rotina é o próprio empresário. Então, com a implementação de um BPO financeiro, ele vai conseguir ali ter informações mais
técnicas e precisas, não somente informações operacionais, para ele tomar ali as decisões mais assertivas. E já para as empresas que já têm um porte maior, já têm uma estrutura administrativa, aquela pessoa ali que está no departamento financeiro, ele é apenas um operador financeiro. Ele não tem a inteligência financeira para gerar os dados e levar essas informações mais técnicas para É o o apertador de botão, é o né? apertador de botão, né? E assim, tem um outro fator bastante relevante. Isso aí é muito importante a gente entender. Ter uma pessoa que cadastra nota fiscal, que autoriza pagamento ou que pede autorização de pagamento, não é um setor financeiro, viu, meu povo? É apenas um operador, né? E aí, Hamilton, com o Isso aí BPO financeiro, a gente pode fazer um comparativo hoje, né? Você manter uma pessoa CLT e contratar um BPO financeiro, né? A gente sabe que o trabalhador CLT ali, o custo não é só o salário mínimo. Você tem outros custos, tem os encargos, tem 13º, tem férias. E como você falou, você investe nessa pessoa, investe em processos, implanta ali o setor e de repente a pessoa te deixa. Não, e eu tô imaginando aqui, tu falou aí, agora me veio à cabeça uma coisa que é muito comum acontecer, né? Como eu já comentei em alguns momentos aqui, a minha especialidade de negócio é seguro de vida. E um dos públicos que eu mais atendo é médico. Cara, tu não tem noção do quanto aquelas assistentes trabalham, velho. As meninas são responsáveis por agendamento, cuida do financeiro, faz o marketing. Emissão de São, nota fiscal, são, faz o caixa ali da. Cara, não tem condições, alguma coisa vai ficar mal feito. E muitas vezes o mal feito é a parte financeira, né? Que aí ele atrela, às vezes ela não consegue dar clareza sobre a diferença do que é despesa da pessoa física e da jurídica, misturar as coisas, e às vezes essas. Eu tô falando elas porque a maioria são secretárias, mulheres. não tem tanto secretário assim, mas esse profissional, muitas vezes, ele é prejudicado, né, sobre um julgamento de que tu fez errado. Não é que ele fez errado, ele fez o que ele achava que era certo, irmão. Essa mão de obra não é especializada para isso. Dentro do teu nicho de atuação, o público de serviço, como é que tu vê o BPO para essas pessoas a nível de ganho para eles? O público de serviço hoje é o nosso foco principal, né? São as empresas de serviço. E a gente nichou na área de saúde, né, para atender hoje clínicas médicas, academias, e esse ganho para eles é significativo. Como você falou, hoje é a secretária que não tem ali o entendimento básico para fazer aquela gestão financeira da clínica, ou seja, do médico, e aí com a implantação do BPO financeiro, ele vai ali terceirizar aquela informação, ele vai ter o número, porque a dificuldade hoje também Hamilton, do profissional de serviço, é ele saber fazer a leitura dos números. Não é só ter os números, porque além de ter os números precisos, ele precisa entender ali, né? Então a gente traz essa parte técnica e de forma inteligente para levar esses números precisos para o empresário, né? No caso aí da área de saúde e a pessoa que trabalha na área de serviço, que é o mais indicado para a gente implantar o BPO financeiro. Legal. Gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta da forma como é produzido o Fala Doutor, né? Não se engane, a gente não está em Fortaleza, a gente não está em São Paulo, a gente grava esse podcast aqui em Sobral, quiçá uma das melhores estruturas de audiovisual do Ceará, tá? Se vocês têm interesse de criar um projeto digital, entre em contato com o pessoal aqui da Box Studio, que aqui o conteúdo fica de primeira qualidade. Mas voltando aqui, Eduardo, quando tu vai fazer o onboard dos teus clientes, né? Tu vai fazer ali o teu primeiro contato com eles, revisar os processos e tal. Quais são os principais erros que tu enxerga logo de cara dessa gestão financeira, em muitos dos casos? Hamilton, o erro clássico, né, que a gente já enxerga de imediato ali, é a confusão do caixa da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso é algo que a gente praticamente encontra em todos os nossos clientes, né? O empresário, ele acaba que confundindo o caixa da empresa com o da pessoa física, realiza pagamentos da pessoa física na pessoa jurídica e vice-versa, e isso vai fazer uma confusão financeira, vai impactar diretamente, né, no fluxo de caixa da empresa. E isso a gente não consegue ter um número preciso. Então, o primeiro passo, quando a gente faz o onboard,
faz a parte de implantação do BPO financeiro, a gente já corrige essa situação. Organiza a retirada do prolabore do sócio para que ele possa realizar os seus pagamentos na pessoa física e a gente organiza a parte da pessoa jurídica. São entidades diferentes. Isso é importante que seja muito bem claro. Então, essa é o erro clássico, a confusão do O cara caixa. que te procura, em geral, ele te procura quando ele tá com excedente de caixa ou quando ele tá embananado com as contas? Qual é o melhor? É ele vir com excedente ou ele, como é que se diz? Com a vida financeira toda bagunçada? Como é que normalmente o pessoal te procura? A gente atende as duas situações, mas o mais comum é aquele que está com a vida financeira bastante desorganizada. Aí Né? que é um milagre. Que a gente vai ter que ter esse desafio de organizar a situação financeira, analisar como é que estão os custos da empresa, trazer todo esse trabalho Eu técnico. imagino que tu passa por uma situação similar à minha, quando a gente fala de uma solução aonde o valor agregado dela só é percebido com o tempo, né? E aí o cara quer o mundo perfeito para tomar a decisão de contratar essa solução. Como consultor de seguro, o que o cara quer fazer o seguro quanto? Quando ele tiver com dinheiro sobrando. Cara, nunca vai ter dinheiro sobrando para fazer seguro. Eu pago seguro de vida não é porque eu não saiba o que fazer com o dinheiro que eu pago todo mês o meu seguro, não. Eu sei, dá para fazer muita coisa, inclusive. Eu pago porque eu sei do benefício que eu tenho, né? Eu imagino que isso deve acontecer muito contigo. O cara vai, entende o valor do teu serviço, mas ele diz assim: "Não, Eduardo, a gente vê isso mais para frente, que eu tenho outras demandas aqui para tratar". E essas demandas sempre vão consumir o caixa dele, porque ele não está organizado, e essa margem nunca vai acontecer para ele poder ter esse valor para pagar o BPO. Tu passa por situações como essas? É bastante comum o empresário conseguir, né, ver valor e mensurar ali de imediato os resultados do BPO financeiro. Mas isso, eu creio que dentro de um curto prazo, Hamilton, a gente já consegue mostrar para ele o diferencial de como era Não, o mas antes e depois. eu falo antes da contratação, ali, a decisão de contratar, a decisão de entrar, de botar no negócio. Né? Assim, fica fazendo esse paralelo de que, eu vou te pagar, mas assim, até agora eu tô sobrevivendo. Aí eu te contrato e aí eu só consigo perceber, de fato, o benefício na frente, não um benefício imediato. Eu acho que essa é uma dificuldade que a gente que vende serviço passa diariamente. Isso, eu já sinto isso na própria contabilidade, né? Já atuo há mais de 15 anos e a gente sabe a dificuldade eu tinha esquecido desse detalhe, você já está acostumado, você já está... Já estou acostumado com essa rotina do empresário, do nosso cliente conseguir ver valor ali na entrega, né? Então, no primeiro momento, a gente poder convencer ali o cliente do valor da informação financeira, do número correto, vai ter um diferencial demais na decisão que vai sair correta. Legal. Então, isso é algo que a gente tenta mostrar ali logo na primeira conversa, né, aquela primeira conversa para entender quais são as dores. Um ponto também que eu queria estressar aqui contigo em relação a essa questão do BPO. O BPO até pouco tempo atrás era uma área que ninguém sabia nem o que era. Ainda é muito... Como é que eu posso dizer? Ainda não é tão conhecido, né? Ainda tem muita coisa a ser desmistificada a respeito. Mas hoje já está mais comum. E ele nasce muito dentro das contabilidades, que já é uma área também muito adensada, com muita concorrência. Quando eu olho para as oportunidades que existem de BPO, como é que eu consigo enxergar um diferencial do Eduardo dentro dessa solução? Hamilton, essa questão do BPO, como você falou, juntamente com a contabilidade, são informações em que a gente vai construir ali com bastante confiança, né? E assim, o BPO financeiro, Hamilton, a gente pode começar novamente essa pergunta? Pode Pode, falar. pode falar e Tu corta. marca esse take aí, Marca esse take aí pra gente. para refazer a resposta. Vamos lá. Hamilton, aí assim, a relação hoje dos nossos clientes é uma relação de muito confiança, né? E o BPO financeiro é uma nova ferramenta que a gente está trazendo aqui para uma solução nova para os nossos clientes. A gente está abrindo o mercado no interior, é algo que já acontece bastante na capital e nos grandes centros. E a gente está trazendo essa solução juntamente com a contabilidade, que o BPO
sendo feito de forma correta, um financeiro bem organizado, ele vai impactar ali na contabilidade. Então, tudo nasce dentro do financeiro de uma empresa. Então, se você tem uma consultoria financeira, um BPO financeiro, processos bem definidos, vai ter um impacto ali na contabilidade, no cumprimento das informações contábeis, que isso vai ter um reflexo importantíssimo lá, juntamente com a sua contabilidade, o seu contador. Legal. Tu só consegue fazer BPO dos clientes que já são teu cliente de contabilidade ou tu faz BPO também de clientes que têm a contabilidade em outros escritórios? Hoje a gente atende os nossos clientes da nossa base, né? Onde a gente já conhece ali a realidade, nós sabemos quais são os clientes que têm mais dores em controles financeiros, mais problemas com fluxo de caixa, pagamento de contas, e a gente consegue atender outros clientes de outras empresas, né? A gente consegue fazer esse trabalho paralelo à contabilidade. A gente tem um departamento que trabalha só com BPO financeiro e a gente consegue atender clientes de outros contadores, a gente tem parceria com outros colegas. O importante é a gente levar essa solução, né, para que as empresas possam consolidar os seus negócios e continuar o crescimento da empresa. Legal. Acho que a gente tem uma parte aqui que eu queria tratar contigo, né, pra gente discutir aqui a respeito. Eu sei que você é um cara que tem muito alinhamento com as questões empresariais do ponto de vista de performance, de resultado, né? Até pela própria rotina que você leva no dia a dia ali, é um cara que sempre busca isso. Mas antes da gente entrar nessa área de autodesenvolvimento, né? Eu acho que isso é importante para a gente que vende serviços, a entender que por trás dessa atividade tem um ser humano e esse ser humano precisa estar sempre se reavaliando e se desenvolvendo, e eu acho que você faz isso muito bem, né? Eu queria só puxar aqui a sardinha para o meu lado, né? Como eu falei num corte que eu fiz recente, eu pago as minhas contas como corretor, né? Como especialista em seguro de vida, e aí eu sei que parte da nossa audiência aqui é uma audiência composta por médicos, né? E também sei que para eles não é novidade falar sobre seguro de vida. Em algum momento eles já devem ter sido abordados por alguma empresa, por algum profissional, falando de um produto sobre blindagem patrimonial, blindagem financeira, proteção de renda, que nada mais é que seguro de vida. A diferença que eu digo é, cara, comigo não vai ter pegadinha. Você vai me receber sabendo qual é a pauta. É sobre seguro. A solução que eu vou te levar é uma solução personalizada, focada nos teus interesses, e é isso que eu quero te propor. Se você quer saber mais sobre como o seguro de vida pode te ajudar a ter tranquilidade e prosperar cada vez mais na tua carreira, entre em contato comigo e vamos marcar uma reunião. Eduardo, pensando nessa parte de alta performance e autodesenvolvimento, cara, eu sei que você é um cara que estuda bastante, né? Assim, tem até uma rotina bem puxada, né? Todo final de semana tu tá em Fortaleza porque tu faz um MBA lá na FGV, uma coisa assim, né? Ou é Hamilton, na Dom Cabral? é na Dom Cabral. Na Dom Dom Cabral. Cabral. Tá. Pelo menos eu não troquei ambas são de peso, né? Né? E tem também as tuas práticas esportivas também que tu faz. Bicho, como é que tu faz pra dar conta? Rapaz, hoje a gente tem uma rotina bem intensa, Hamilton. Eu tento dividir a minha vida hoje em atividade física, buscando ali a saúde, né, que é a base de tudo, ter uma boa saúde. Me divido também no desenvolvimento do meu negócio, né? Me divido também, tem que ter o tempo para a família e também na questão da educação contínua, né? A gente tem que estar em constante estudo, estar em eventos, Pra estar participando. estudar vocês estão quase sem motivo, né? O pessoal da Tá, contabilidade tem um negócio que tá saindo aí, a nova reforma tributária, que tem o que estudar ainda, né? muitos desafios aí, vamos passar por muitos desafios aí pela frente. E é isso, Hamilton, a gente tem essa rotina bem intensa, né, buscando ali ter um equilíbrio, né? Se não tiver um E equilíbrio, a para gente além do equilíbrio é disciplina, né, cara? disciplina, Como é que essas habilidades que não sei se você desenvolveu ou se você já carrega contigo há muito tempo, te ajuda na performance do teu negócio? É isso, Hamilton, é algo que a gente já vem construindo com o tempo, né? Com certeza a gente vai passando por muitas situações na vida e a gente vai ali tirando ali os aprendizados. Hoje tu tá fazendo o quê? Triatlo, é? Hoje o meu esporte principal é a corrida, né? E a gente tem ali uma rotina de treinos, onde a gente tem ali uma disciplina muito
muito forte Tu para. treina quantas vezes por semana? Rapaz, são 3 vezes por semana, né? Na corrida. São 3 vezes de corrida. Quantos km médio? Em média, por semana, eu corro 40 quilômetros por semana, né? Quase uma maratona por semana. Parcelado. Parcelado, né? E aí a gente tem essa rotina de preparação. É uma Eu já rotina. vi, eu acho que eu já vi a tua galera que corre aqui. É, Eu gosto de ficar no Vila São José, quando eu tô aqui em Sobral, eu fico hospedado lá no São José Village, que é ali do lado do clube de tiro. Vocês sim. correm ali, né? A gente passa ali também, na avenida. Aí eu fui treinar uma vez, eu acho que era 5 horas da manhã, e aí quando eu vi, passou. Aí passou o Roniel, passou a galera correndo. Eu Aí digo, a macho, vida- esse pessoal já tá correndo, deve ter uns 40 minutos. Agora que é 5 e pouco, meu irmão. É uma rotina intensa, é uma rotina de acordar cedo, de ter disciplina, de a gente ter foco, da gente poder Que administrar horas o começa o tempo. treino? Rapaz, o treino ele começa às 5 da manhã. Mas aí a gente tem que acordar antes para se preparar, tomar um café, né? Se deslocar até o local do Aí a treino. gente tá falando de acordar antes que horas? Rapaz, é na média de 4h15, 4h20 da Pelo amor manhã. de Deus. Aí vai dar que horas, Eduardo, esse treino? Rapaz, o treino em média termina às 6 da manhã, né? 6 da manhã a gente termina o treino. Durante a semana, os treinos mais leves, né? São treinos mais leves durante a semana. E no final de semana a gente tem um treino mais longo. Que esse treino mais longo pode ir de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, dependendo dos objetivos que você está ali no momento na corrida. Se você for fazer uma maratona, o treino de maratona, a preparação, a dificuldade não é você fazer a maratona, não. O dia da maratona é só uma festa, tá? Ali você vai curtir. A dificuldade é o antes. É você acordar cedo. Defina curtir, meu irmão. Como é que a pessoa curte correndo 40 km? Você vai se divertir ali. Você vai se divertir, celebrar ali as suas noites que você dormiu pouco, você acordou cedo, teve que dividir o tempo ali entre trabalho, dedicação aos treinos, à família, Eu tenho a que desenvolver a descobrir, eu tenho que empresa. descobrir como é que dá esse barato aí, porque macho não entra na minha cabeça, não, ó. Eu não consigo, não, não entra na minha cabeça. Com muito esforço ainda tá dando certo treinar, academia. Mas a corrida não me pega, não me pegou ainda. Mas, Hamilton, dá para fazer tudo isso, Hamilton. Se você administrar bem seu tempo e Não, você eu imagino, organizar a sua agenda. eu falo assim, acho que quem critica, na verdade, critica por inveja no final do dia, né? Depois que. O cara que fala mal, ele fala mal por inveja, ele fala mal porque ele não consegue fazer, mas não tem como ser ruim e você hoje ter milhares de praticantes desse negócio. Cara, beira-mar de Fortaleza não dá pra andar. Depois que você é picado pelo mosquitinho ali da corrida, você não quer mais sair. E, Hamilton, trazendo essa rotina para o dia a dia Pro teu dia a dia empresarial, né? profissional. Isso também me engrandeceu muito, né? Porque eu pude ter mais disciplina no cumprimento da minha agenda de trabalho. Eu sei que é uma agenda bastante cheia, a gente começa o dia com. Porque, primeiramente, Hamilton, a primeira etapa do meu dia a dia é ir lá para a minha empresa, a gente administrar a nossa própria empresa. Eu também participo de algumas reuniões com clientes, a gente faz visitas externas. Temos também desenvolvendo aqui na A região. tua operação não é restrita a Sobral. Não é né? restrita a Sobral. Tu já tinha me falado uma vez. Acho que quando eu fui te atender, tu tava com a agenda viajando e tal, aí tu me falou. Hamilton, a gente tem clientes aqui na região norte, atendemos clientes também na região de Fortaleza. Paralelo a isso, eu também desenvolvo uma parceria com outros escritórios. Então, a gente tem uma rotina bem intensa. Então, isso, para o meu dia a dia, onde eu tenha disciplina, eu tenha foco e eu possa administrar bem essa agenda, é bastante desafiador. E ainda tem mais, assim, algo mais importante, que é o momento de paz, que é quando eu chego em casa, onde eu encontro meus filhos, minha esposa, minha família, e aí eu tento administrar todo esse dia, todo esse tempo, para ter esse equilíbrio. Não, eu tirando assim as brincadeiras, né, com relação a essa questão da prática esportiva, eu imagino que para o efeito psicológico disso deve ser muito benéfico, pelo fato de você ter que se organizar dentro dos seus macro e micro objetivos. Se tu vai, isso eu já ouvi algumas pessoas falarem, alguns amigos e tal, cara, o cara vai planejar uma maratona. Ele não decide isso na sexta-feira e segunda vai lá correr a maratona. Tem toda uma preparação, né, programada, que aí ele precisa dar foco em determinadas áreas ao longo desse processo. E o que eu imagino que no nosso dia a dia como
como empreendedores acontece, né? Ora você está focado em expandir, vender, 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 ora você está focado em organizar a casa, ganhar eficiência, melhorar o processo. Eu acho que isso deve ter um efeito muito benéfico. Tu percebe isso no teu dia a dia, Eduardo? Hamilton, depois que eu comecei a praticar o esporte, né, e trazer isso para minha rotina diária, eu pude trazer isso também para o meu dia a dia como empresário, né? A gente tem que administrar bem ali as rotinas para poder a gente injetar ali as energias independente do momento, né? A gente administrar ali, fazer, implantar processos, analisar como é que está o desenvolvimento do negócio, como é que está as rotinas de atendimento aos nossos clientes. Então, a gente traz essa rotina organizada também para o dia a dia. E aí a gente consegue até ter mais performance, ter mais resultado no negócio. Cara, o que é que tu considera fundamental para um profissional de alta performance? Hamilton, é a dedicação e você ter foco, né? Não adianta hoje você buscar algum resultado e você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem que colocar ali na mesa quais são os seus objetivos, o que é que você quer alcançar e você focar naquilo, né? Algo que você foca e você faz com excelência, você vai conseguir gerar seus resultados. Com certeza. Foque, tenha foco no que você quer alcançar. Qual foi o maior desafio que tu passou durante a tua jornada profissional? Hamilton, a gente tem já uma caminhada já profissional e a gente já conseguiu conquistar, ter algumas conquistas, né? Mas toda conquista, Hamilton, ela vem antes das conquistas, a gente vem com bastante desafios, né? A gente, eu venho de uma família humilde, não tive ali grandes recursos financeiros que pudessem me ajudar na minha vida. Fui pai muito cedo, né? E isso ali me trouxe grandes responsabilidades, né, que eu abracei e passei por vários desafios, da dificuldade financeira, a situações pessoais, e isso a gente foi construindo com o tempo, né? Com o tempo eu consegui construir coisas sólidas, onde eu pude trazer isso como um grande desafio. Cara, qual foi o erro que tu cometeu na tua trajetória que te ensinou mais do que os outros acertos que você tenha conseguido? Hamilton, eu acho que a gente está em constante aprendizado, né? Erros são coisas que não vai deixar de sair ali do nosso dia a dia. O erro ali, você errar e aprender com o erro faz parte do percurso, da sua trajetória. E assim, hoje eu creio que eu não tive assim um grande erro. Acho que foi passar um tempo fora dos estudos. Eu creio que isso foi algo que me deixou um pouco preso dentro de uma caixa, né? Eu me Uhum. formei, fui desenvolver minha empresa, fui ali trabalhar muito, fiquei muito preso no operacional Uhum. e não tava vendo ali a questão de me desenvolver como pessoa, me desenvolver como um profissional. E aí, assim, o maior erro que eu creio foi ter passado um período dentro de uma caixa, mais preso ali à gestão operacional da empresa. Depois que eu consegui enxergar essa Isso é possibilidade, amigo. uma coisa legal tu falar, e é uma coisa que eu percebo muito, a gente perceber níveis profissionais, principalmente da contabilidade, quando você olha para o nível de disponibilidade, né? Hoje a gente sabe que a contabilidade, ela engole o profissional, né? Os processos, ele engole o profissional. E, cara, não é todo contador que tem, hoje a cabeça que tu tem de ver novas oportunidades, de ter tempo, inclusive, para tratar outros canais de aquisição, outras frentes, porque está imerso ali e foi engolido pelo operacional. Isso é um ponto muito positivo que eu percebo dentro do teu negócio, né? Acho que isso já é uma baita de uma conquista para tua operação. Para mim foi uma virada de chave, tá? Para mim foi uma virada de chave. Eu estruturei processos muito bem definidos lá na nossa empresa para que eu pudesse sair da operação, né? A minha ideia é essa, sair 100% da operação, ficar no estratégico, desenvolver novos serviços e buscar crescimento. É isso, buscar resultado, entendeu? Então foi muito importante essa virada de chave. A gente está se encaminhando já aqui para o bloco final. A gente já está o quê? Com 40 e poucos minutos, né? Então a gente tá se encaminhando aqui para o bloco final desse episódio, um enriquecedor aqui com o Eduardo.
Cara, se tu pudesse hoje deixar uma dica de leitura ou filme, algo que foi ali para ti um divisor de águas no teu processo de evolução até aqui, qual que seria essa indicação? Hamilton, hoje na minha rotina hoje, que é bem intensa, hoje o que tá muito em foco hoje são podcasts, né? Um dos podcasts que eu já assisto bastante e trago para o meu dia a dia, para minhas rotinas, é o da G4 Educação, né? Tem Onde um sinistro, é o que eu mais me inspiro. Massa. são grandes empresários que estão ali com histórias reais, com insights, com mensagens que a gente traz para o nosso dia a dia de empreendedor. E aí eu aproveito todos os momentos possíveis. Seja viajando, eu estou ali ouvindo podcast, seja fazendo atividade física, seja correndo. O meu dia a dia eu aproveito, né, bastante esse tempo para estar estudando. Então ali a gente está ouvindo ali outras pessoas que estão falando sobre finanças, sobre cultura, né, que a gente pretende hoje desenvolver bastante hoje nas empresas, cultura, processos, e a gente, eu indico isso como forma até mesmo para mim, para o meu dia a dia, esse crescimento em podcasts. Então, o podcast da G4 Educação é Tem algum bastante episódio que enriquecedor. tu lembra, assim, que foi muito legal, que tu assistiu? Rapaz, alguns episódios foram bastante relevantes, mas como eu sou dessa área financeira, o que me chama bastante atenção é sempre quando estamos falando de finanças, falando de crescimento do negócio e alinhado a uma boa gestão financeira. E isso me chama bastante atenção. Como também alguns que falam de cultura organizacional, que é outro grande desafio nas empresas, né? Tem um que eu gosto muito, um episódio que eles gravaram com o Lázaro do Carmo, muito bom, muito Muito legal. bom, É um muito um bom. cara que eu gosto muito É da outro, pegada é dele. outro fera, É. com certeza. Cara, aqui a gente tem um quadro no final, né, que é o vai falar ou pipocar, né. Certo, Não é feio pipocar, tá. É uma opção, mas não é feio, né. certo, vamos lá. Cara, tu já pensou em desistir? Nunca. Desistir jamais. Qual foi o maior desafio que te fez crescer como profissional? Saber que por trás, da minha empresa existem famílias, né, são pessoas, então hoje uma empresa são feitas de pessoas, são famílias que dependem ali do nosso negócio, então, eu tenho ali que eu sou o provedor principal da minha família. Eu tenho 2 famílias na verdade, né. Minha família, minha esposa, meus filhos, e tem uma outra família, que é a empresa, onde tem as pessoas que tem muitas pessoas envolvidas, né, as outras famílias. E isso é algo que me impulsiona para continuar essa caminhada, esses desafios que é empreender no Brasil. Qual benefício o esporte de alto rendimento traz para o mundo dos negócios? Eu repito sempre isso, né, é a dedicação, é o foco. E você ter ali a disciplina de acordar cedo, seguir uma rotina de treinos com um objetivo, você leva isso também para os dia a dia do seu negócio. O que é que eu quero com o meu negócio? Aonde é que eu quero chegar? E isso, para mim, foi fundamental para me desenvolver o meu negócio. E eu creio que isso seja muito importante para você encontrar uma alta performance. Se esse episódio viralizar, Eduardo, qual seria a mensagem central que tu gostaria de transmitir? Uma das mensagens que eu acho que seria muito importante hoje para você, empresário, para você, empreendedor, que quer desenvolver seu negócio, a dica principal que eu digo é: olhe para os números da sua empresa. Não tome nenhuma decisão sem ter os números bem assertivos, porque isso vai ser fundamental para você ter uma longevidade na sua empresa. O que não se mede não se Não gerencia, se né? gerencia, isso mesmo. Pessoal, quero aqui agradecer a participação do Eduardo, né? Acho que foi um bate-papo muito rico, muito esclarecedor e inspirador, né? Para você que está sentado e largado no sofá, criar vergonha na cara e se mexer. Que dá para fazer os dois, desde desculpa. Né? Eduardo, cara, muitíssimo obrigado. Quero aqui lhe agradecer, parabenizar pela sua trajetória e convidar as pessoas que ainda não nos seguem nas redes sociais, né? No Instagram, a gente tá lá como @faladoutor.podcast, no YouTube, @faladoutor_podcast. Eduardo,
Fique à vontade aí para levar a tua última mensagem para nossa audiência aí. Hamilton, é agradecer essa oportunidade e poder contribuir, né, com essas informações, que o nosso grande objetivo é a gente trazer informações para o empresário, para o empreendedor que está começando seu negócio, quer começar de forma estruturada e precisa de uma boa gestão financeira. A gente está desenvolvendo esse trabalho e o nosso pensamento é desenvolver a economia da nossa região, fortalecer a nossa região norte, e é isso. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, galera. Quero aqui fazer o último agradecimento aos nossos patrocinadores, a Numo Gestão Patrimonial, a Gateway Soluções em Tecnologia e a Box, que hoje está comandada pelo Gabriel. Valeu!